Irmãos, as histórias do livro de Gênesis, não só no livro de Gênesis, né? Mas de modo geral, as narrativas, elas costumam ter várias cenas, e é possível você pregar em cada uma das cenas, mas às vezes a gente perde o todo quando nós fazemos isso. Nós damos ênfase na cena e esquecemos da história. Então a história do capítulo 32, ela tem 3 grandes cenas aqui apresentadas a nós. E nós vamos ver essas 3 grandes cenas, sem descer a detalhes em cada uma delas, por questão do tempo, mas pensando na história como um todo. Você já deve ter ouvido muitas mensagens nesta parte que eu falei com as crianças, onde Deus muda o nome de Jacó para Israel. Mas essa história está dentro de uma história maior, que começa aqui no capítulo, que tem a sua primeira cena em destaque, no capítulo 32, a partir do verso 1. E eu gostaria de rapidamente contextualizar com você. Jacó foi viver em Arã, Padã, na terra onde Labão vivia, e lá ele casou, teve com 2 esposas, teve 11 filhos. Através das 2 esposas também se envolveram na história mais 2 concubinas. E aí ele passou a ter 4 esposas e 11 filhos derivados dela. Depois ele vai ter mais um filho ainda na história. 11 homens, né? E uma menina neste momento da história. Mas depois de muito tempo, 20 anos, Deus tinha falado com ele que era hora de voltar. E nós estamos pregando numa sequência do livro de Gênesis. Você pode inclusive olhar lá no canal do YouTube da igreja e você encontrar as mensagens anteriores. E no domingo passado, o que nós vimos foi exatamente esse acordo que Deus faz ao chamar Jacó a retornar de volta para a terra prometida, e o acordo que Jacó faz com Labão. Então está tudo certo. 20 anos depois, Jacó está pela primeira vez retornando à terra prometida, fazendo o caminho de volta. Quando ele sai da terra prometida, ele tinha arrumado uma confusão enorme com o irmão dele. Esaú tinha dito que no dia em que visse Jacó, mataria Jacó. Tamanho ódio que Esaú tinha de Jacó. E voltar para a terra prometida, iria de mais cedo ou mais tarde ter que encontrar com Esaú. Esaú já vivia em uma região em volta da terra prometida, na região que é a região, depois passou a ser chamado de Edom, que é a terra de Esaú. E Jacó vai em direção à terra de Esaú. Ele quer reencontrar com o irmão. Já não é mais o mesmo de Jacó de 20 anos atrás, mas ainda não é o Jacó transformado. E neste encontro, nessa busca de encontrar Esaú, para tentar acertar as coisas, Jacó vai passar por uma série de experiências nesta noite. E eu quero então que nós olhemos sobre antes de reencontrar Esaú. Jacó está achando que ele vai encontrar Esaú, mas tem algumas coisas para acontecer antes. O encontro com Esaú mesmo vai ser só no capítulo 33. Se Deus permitir, domingo que vem. Antes de reencontrar Esaú, Jacó precisa passar por 3 lições nessa noite. Irmãos, assim é a nossa vida. Nós muitas vezes temos claro na nossa mente algumas coisas estabelecidas, que é necessário acontecer. Mas antes dessas coisas acontecerem, muitas outras que talvez nós nem imaginávamos, precisa se dar na nossa jornada. Quais são então essas coisas que Jacó tem antes de encontrar com Esaú? Jacó precisa ser encorajado ao perceber que Deus está com ele através de inúmeros anjos. Olha o capítulo 32 então, do verso 1 ao verso 5, Jacó está sendo encorajado. Afinal de contas, a missão de encontrar Esaú vai ser desafiadora, seria para qualquer um, e é para Jacó. Mas olha como que o texto começa. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim.
Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê a sua presença. Então Jacó é encorajado por Deus ao perceber que está cercado por anjos. Irmãos, a vida traz para nós desafios e nós precisamos de encorajamento. Não é à toa que você encontra nas Escrituras inúmeras vezes a expressão não temas, não temas, ser forte e corajoso, e tantas outras expressões para dar ânimo para o povo de Deus, para que ele possa passar pelas lutas, aflições, dificuldades, enfrentar o que precisa ser enfrentado. E Deus quer fazer isso com Jacó. Deus disse para Jacó: Jacó, sai da terra, sai daqui de Labão, volta à tua terra, eu estarei com você. Mas precisa de Jacó ser encorajado no meio disso. E o encorajamento que Deus dá a Jacó é perceber coisas que normalmente são invisíveis. Ao perceber um grupo, um exército de anjos que vem ao encontro dele. O texto diz que seguiu Jacó o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Pensa isso. Depois de um acordo com Labão, depois de ter a vida salva por Deus, ele vê um exército de anjos vindo ao encontro dele. Que ânimo que isso dá! Tem um estudioso já falecido, muito conhecido, João Calvino. Ele pontua duas razões pelas quais Deus faz com que Jacó passe por essa experiência. A primeira é essa: encorajar. Encorajar, dar ânimo, dar coragem. Mostrar para Jacó: Jacó, você não vai sozinho para esse desafio. Eu sou o Deus que estou com você. Eu mando um exército de anjos ao seu redor. Mas também deixar muito claro para Jacó, para mim, para você, que é Deus quem dá a vitória. Jacó vai encontrar vitória sobre Esaú, porque Deus está com ele. Qual que é a evidência disso? Está diante dos olhos, anjos cercando Jacó. Tanto é assim que Jacó vai dar um nome para esse lugar, e o nome é Manaim. Manaim significa 2 acampamentos. E nesse texto há muitas palavras meio que dúbias no hebraico, meio que visando talvez dar um duplo significado mesmo, intencional por Moisés. Porque o que seriam esses 2 acampamentos? Será que tem 2 acampamentos, 2 grupos de anjos em volta aí? 2 tropas de exércitos? Será que a Jacó dá o nome de 2 acampamentos, porque ele está dizendo: um acampamento é o meu, com os meus filhos, e o outro é dos anjos que estão me protegendo? Ou será que ele está remetendo a esse encontro que ele vai ter com Esaú? E está dizendo: sabe de uma coisa? Esaú tem o seu acampamento, mas há um outro acampamento de Deus ao nosso derredor. Não dá para definir. Por que ele dá o nome 2 acampamentos? Ou será que ele está pensando lá em Betel, a última vez que ele viu anjos, quando ele estava saindo da terra prometida? Anjos apareceram para ele numa escada. Ele está dizendo: opa, agora existe um outro acampamento também de anjo. Independente, irmãos, do que ele queria dizer com 2 acampamentos, a ideia é notória que ele está vendo que anjos estão protegendo ele. Eu e você não devemos orar pedindo para que Deus mande anjos para nos proteger, ou orar a anjos. Jamais devemos orar a anjos. Hebreus deixa muito claro isso. A nossa súplica, a nossa direção é sempre a Deus. E Deus pode enviar anjos para nos proteger. Anjos, a Bíblia define como espíritos ministradores da parte de Deus, enviado em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Nós não sabemos de quantos livramentos eu e você passamos, e o meio utilizado talvez tenha sido anjos. Nós não precisamos saber do meio utilizado, a gente precisa saber que Deus nos protege, e Ele pode enviar anjos para proteger. E aqui Ele está fazendo claro aos olhos de
Jacó, a realidade de um mundo espiritual, para que eu e você tenhamos essa noção, irmãos. A vida não é só causa e efeito, a vida não é só aquilo que nós vemos, a vida não é só aquilo que nós fazemos. O encontro com Esaú não vai ser apenas marcado por coisas que Jacó está fazendo. Tem Deus trabalhando em favor de Jacó. Está evidente através desse exército de anjos. E dá certo. Jacó é encorajado com isso. E olha como que Jacó reage diante desse encorajamento. Ele manda mensageiros. Verso 3 ele diz: vão enviar então mensageiros até Esaú. É interessante que no hebraico, a palavra para anjo e a palavra para mensageiro é a mesma. O anjo é um mensageiro enviado da parte de Deus. Jacó meio que vê o meio que Deus utilizou de enviar mensageiros, que no caso eram anjos. Jacó disse: eu também vou enviar meus mensageiros, não anjos, né? Pessoas. Jacó não tem domínio sobre anjos. E ele envia seus servos. E ele envia os seus servos para exatamente dar um recado a Esaú. Ele quer avisar Esaú, porque ele está encorajado. Ele está dizendo: Deus está comigo, eu vou vencer. Mas isso não faz dele, no encorajamento, alguém arrogante. O conteúdo desse recado que ele manda mostra para nós diversas coisas. Mostra que ele tinha consciência de que ele era um peregrino. Olha lá o verso 4. Então ele meio que dita as coisas que os mensageiros teriam que dizer. Olha lá o verso 4, o meio do verso 4. Eles teriam que dizer assim, ó: como peregrino, vamos ler? Como peregrino, morei com Labão. Peregrino é a palavra importante. 20 anos fora da terra, 20 anos vivendo com Labão. Será que Jacó já não é mais um morador de Padã Arã? Será que ele já não ama Padã Arã? Será que ele não era alguém que vivia lá como se lá fosse a terra dele? Jacó está dizendo: não, estou dizendo para o meu irmão que eu vivi lá como um peregrino. Eu tenho uma posse de uma terra, uma herança. A minha terra é essa terra que eu estou voltando, a terra prometida, a terra que Deus havia anunciado. E aí está dizendo isso: eu estive longe, mas lá eu era apenas um peregrino, e eu estou voltando para a minha terra. Como peregrino eu vivi, mas eu estou retornando. Olha mais, ele diz que não está voltando para pegar qualquer coisa de Esaú, porque Jacó era esse cara. Roubou o direito de primogenitura com um prato de comida, roubou a bênção. E agora Jacó voltando, será que ele vem para roubar a prosperidade de Esaú? Porque Esaú prosperou financeiramente, embora não espiritualmente. Mas ele já estava sendo um grupo forte aqui, formando um outro povo, o povo de Edom. Jacó está dizendo assim: eu tenho bens. Se você olhar, ele está dizendo isso. Olha lá o verso 5. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Isso aqui não é que ele está se exaltando diante dos olhos. Ele está exatamente dizendo: o meu retorno não tem nada a ver com bens, com terra. Eu não estou vindo aqui roubar coisas. Eu tenho coisas. Aliás, eu tenho coisas para servir, se necessário for. E ele se coloca como um servo. Olha lá o verso 5. Mando comunicá-lo a meu Senhor, para lograr mercê a sua presença. Ele está dizendo: eu quero que você tenha mercê, que você saiba que eu retornei. E eu estou fazendo isso com um comunicado oficial a você. Isso aqui é de alguém que está encorajado, não está tentando enganar, alguém que Deus encorajou o coração, porque ele tem um exército de anjos, um exército de anjos. A minha pergunta é: você tem percebido aquilo que Deus tem feito na sua vida para te encorajar? Essas coisas fazem parte da sua jornada. Davi, quando venceu Golias, e Deus é quem deu a vitória, ele guarda as armas de Golias. E ele lembrava, quando olhava para aquelas armas, daquilo que Deus tinha feito. Irmãos, tem dias difíceis na nossa vida, que nós precisamos de encorajamento para enfrentar o que tem que enfrentar.
Eu não sei o que você tem que passar. Não sei quem é o seu Esaú que você tem que se deparar com ele. Mas talvez essa noite é para você ouvir Deus dizendo assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou com você. Ser forte e corajoso. Mas há uma segunda lição, antes de reencontrar Esaú. Jacó, primeiro, precisava ser encorajado por Deus. Segundo, Jacó demonstra temor quando as circunstâncias não parecem favoráveis. A história não termina nesse primeiro momento do jeito que Jacó esperava. Talvez Jacó esperasse: se Deus está comigo, meu irmão vai vir me abraçar, dizer: vem logo meu irmão, está tudo resolvido. Mas olha o verso 6, vamos ler? Na verdade eu vou ler do verso 6 até o verso 8. Diz assim: voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos e os bois e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Irmãos, que mudança! Ele agora está com medo. O verso 7 faz questão de dizer: Jacó teve medo e se perturbou. Por que isso? Porque quando os servos voltam, diz assim: Jacó, Esaú está vindo ao seu encontro. Ele está vindo com 400 homens. 400 é um número redondo para um grande exército. Lembra que Abraão venceu uma guerra com muito menos, com 200 e poucos soldados. E Esaú tem 400 homens. A palavra vindo ao seu encontro, ela é novamente uma palavra dúbia. Ela não é precisa. Vindo pode ser usado em alguns contextos, vindo para te fazer mal. Mas pode ser vindo para poder te recepcionar. É a mesma palavra. E Jacó tira os olhos do batalhão de anjos e olha para os 400. Coloca sua mente apenas nessa notícia: Esaú vem contra você. Quantas vezes aquilo que Deus nos encoraja ao longo da nossa jornada, no primeiro coisa que a circunstância parece diferente, não sai como nós esperávamos, a gente é tomado pelo pavor, pelo medo, pelo desespero. Nós esquecemos aquilo que Deus tem feito. E é isso que acontece com Jacó. Bastou o recado não ser o que ele esperava. Deixa eu perguntar para você: quando as circunstâncias mudam ao seu derredor, quando a tempestade sopra forte, como você reage? E se você reage como eu, se você reage como Jacó, você muitas vezes é tomado pelo medo. E medo é uma coisa que não adianta você dizer apenas não tenha medo. Você precisa entender o porquê que você não precisa temer. E Jacó está aqui paralisado com o seu medo, a ponto dele pensar o seguinte: eu tenho que dividir a minha família. E ele forma 2 bandos dos filhos dele com as esposas. Ele coloca um grupo na frente, um intervalo do outro, e diz assim: quando Esaú chegar, se ele matar o primeiro bando, a gente foge com o segundo. Pai tomar uma decisão dessa, de olhar para filhos e escolher qual deles vai morrer se necessário for. Percebe o tamanho do medo? Às vezes a gente lê as escrituras como assim, tranquilo, né? Irmãos, isso aqui é uma coisa de partir o coração. Esse homem está amedrontado. Não é para menos, né? Esaú disse: no dia que eu encontrar Jacó, eu mato ele. Tem 20 anos. Esaú tem 400 homens. Jacó tem um exército de anjos. Tem a promessa de Deus. Mas o medo sufocou estas coisas. Porque nós somos de barros. Nós somos frágeis.
As circunstâncias fazem conosco o mesmo que fez com os discípulos. Quando veio uma grande tempestade, os discípulos disseram: mestre, não importa que pereçamos. Você também fala isso? Mas como lidar na hora que o medo bate? Na hora que a circunstância é adversa? Na hora em que as promessas parecem não serem suficientes? Tem a oração. Olha o verso 9. E orou Jacó. Irmãos, isso aqui é lindo, porque Jacó não tinha feito isso registrado. Eu não estou dizendo se ele não tenha orado na vida dele, mas o narrador de Gênesis, que está narrando a história de Jacó, selecionando fatos. Ele não faz uma biografia de tudo que aconteceu cada dia de Jacó. Ele escolhe fatos para narrar, para dar história. E é a primeira vez que ele escolheu a parte de que Jacó está orando. Para que eu e você olhássemos e disséssemos assim: esse cara que sempre confiou na sua força, não está mais confiando em si. Esse cara que outrora, quando esteve envolvido com Labão, pegou uma varinha e disse: se eu colocar essa varinha, o gado, o animal vai olhar para a varinha, e aí vai gerar filhos de acordo com a cor da varinha. Confiava em tudo, em crendices, em mandingas, em qualquer coisa. E acima de tudo, confiava na capacidade dele. Por isso que ele se enrolou com pele de animal, enganou o pai. Agora esse homem se volta para o único que pode tratar do medo do coração. Nós vivemos numa sociedade onde as doenças emocionais crescem, avassaladoras. O mundo muda muito rápido e nós não estamos muito acostumados com essas mudanças. E facilmente você é tomado por um desespero. E talvez você recorre a tantas coisas, esquece de recorrer ao grande caminho de lidar com a nossa fragilidade, que é a oração. E olha as palavras desta oração de Jacó. Olha como que Jacó ora. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor. É interessante que quando Deus apareceu para Jacó em um sonho, Deus apareceu para ele e a primeira palavra de Deus disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de teu pai Isaque. E falou diversas coisas para ele em Betel. 20 anos depois, agora é Jacó falando com Deus. E diz: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Deus que eu ouço falar, o Deus que eu sei das histórias que fez na vida desses meus ancestrais, o Deus que gerou filho através de uma mulher estéril, que era Sara, o Deus de Abraão, o Deus que apareceu para Abraão e fez com que ele saísse de um lugar, fosse morar em outro, o Deus de Isaque. E aí ele vai usar uma palavra que para nós no português não faz muito sentido, mas no hebraico faz todo sentido. Ele está dizendo: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Vamos ler agora? Ó Senhor. Senhor tudo em maiúsculo. Na época do mundo bíblico, era o mundo da cultura politeísta. As pessoas tinham crenças em deuses. Todo mundo tinha um Deus praticamente. E a palavra para deuses é uma palavra genérica, às vezes usada até mesmo para Deus. Elohim, por exemplo, aponta para a pluralidade de divindade. Mas Jacó não está falando para esses deuses. Ele está dirigindo ao Deus, o Senhor, que é o Iavé, o Deus da aliança. O Deus que fez uma aliança com Abraão, com Isaque, e fez uma aliança com ele. Ele está dizendo: o único Deus que é o que é a Ele que ele está se dirigindo. E ele está orando baseado na obediência que ele estava fazendo. Olha lá. Olha comigo o verso 9 ainda.
Jacó ora consciente de que está fazendo o que Deus ordenara. Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, vamos ler? Que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Ele está dizendo, Deus, eu estou nesse caminho porque o Senhor mandou. Irmãos, nós precisamos orar, e orar convicto de que estamos onde Deus mandou nós estarmos. Não dá para pedir para Deus abençoar coisas que estão erradas. Jacó não está pedindo para Deus abençoar quando ele estava nos caminhos tortos. Ele está dizendo, Deus, eu ouvi a tua voz. O Senhor mandou eu voltar, eu estou voltando. Mas olha o verso de número 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o seu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, e já agora sou 2 bandos. Irmãos, que convicção de dependência de Deus. Ele está orando ciente da sua condição pecaminosa, ele diz, eu sou indigno. Eu não mereço que o Senhor atente para mim. Se o Senhor dá a mim aquilo que eu mereço, o Isaú me mata. Tem misericórdia. Sou indigno. O Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido fiel. Eu saí daqui com um cajado e volto com um bando enorme de coisas. Única e exclusiva pela sua fidelidade. Nós estamos falando de um homem que nasceu num ambiente onde eles temiam a Deus. Nasceu debaixo de uma promessa de que Deus iria abençoá-lo. Mas é um homem que até agora não viveu refletindo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. De fato, tudo que Deus fez até agora para Jacó é indigno disso. E não é uma falsa modéstia. Jacó fez tudo errado. Jacó é um homem que não merece estar neste posto. E ele está dizendo isso para Deus. E ele está dizendo isso para Deus quando ele estava com o coração quebrado de medo. O medo pode ser um meio, ou as circunstâncias, melhor dizendo, pode ser um meio que Deus usa para nos levar a tal condição, onde a única fonte de expectativa seja Deus. Embora sempre era para ser Deus. Mas os nossos olhos são apegados aos meios, esquecemos de Deus. Jacó agora não tem mais para onde confiar, a não ser em Deus. E ele abre o coração, olha o verso 11, vamos ler? Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, eu o temo. Homens que me ouvem, nós homens gostamos de passar a imagem de fortes, né? Jacó está dizendo, eu tenho medo de um outro homem chamado Esaú. Eu já vi um exército de anjos, mas Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu não estou pronto. Irmãos, Deus não fica irado com você chegar diante dele e dizer, Deus, eu estou com medo de passar pelo que eu tenho que passar. Deus não vai dizer, mas eu já cansei de falar para você que vai dar certo. Não. Deus quer que você abra o coração. É assim que Ele trata com as angústias da nossa alma. Jacó está dizendo, eu tenho medo. Jacó tinha medo em outros momentos, mas não tinha aberto o coração para Deus. E agora ele está. Talvez você precisa nessa noite voltar para sua casa e fazer aquilo que Jesus disse, entra em secreto, entra no teu quarto e em secreto, ora a Deus. Talvez você diz, Deus, eu estou com medo. Eu estou com medo. Mas faça mais. Ore reconhecendo a sua condição, ore reconhecendo quem Deus é, ore manifestando a angústia do seu coração, mas ore as promessas de Deus. Olha lá o verso de número 11. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem,
dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Quando é que Deus disse isso para Jacó? 20 anos atrás. Deus disse: Jacó, a promessa que eu fiz a Abraão, de que eu vou multiplicar, estou fazendo a você. De você vai vir multidão de povos. E o medo de Jacó aqui, não é apenas o medo de que ele morra, mas ele está dizendo: Deus, o Senhor tem uma promessa. O Senhor prometeu. Oração não é um cheque em branco para que eu e você a preencha de qualquer jeito. Nós precisamos orar aquilo que Deus prometeu que fará. Deus gosta que nós dizemos: Deus, o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Me faça enxergar isso. Deus, o Senhor disse que haveria uma paz que os homens não é capaz de compreender, uma paz que excede todo o entendimento. Deus, eu quero desfrutar dessa paz. Deus quer que você ore aquilo que Ele prometeu que Ele fará. Muitas vezes as pessoas transformam a oração em pensamentos positivos, em anunciar coisas que Deus nunca disse que faria. Jacó está pedindo para que Deus faça o que Ele prometeu fazer. E aqui tira de lado qualquer dificuldade que você tenha de conciliar oração com soberania de Deus. Porque às vezes as pessoas dizem: mas se Deus prometeu que vai fazer, para que eu preciso orar? É exatamente, você tem que orar o que Deus prometeu que vai fazer. Porque a oração está lidando com o seu coração, é com você. E Jacó fez isso. Tendo acabado a sua oração, a oração de Jacó não o impede de agir. Olha lá o verso de número 13 em diante. Tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos de seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai diante de mim, e deixai espaço entre o rebanho e rebanho. Ordenou primeiro dizendo: quando Esaú meu irmão te encontrar, e te perguntar: de quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor, Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo. Olha o que Jacó dizia consigo mesmo. Vamos ler? Vamos ler? Eis que o teu servo... Não, desculpa, eu li errado. Dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com um presente que me antecede. Depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Ele ora e ele resolve agir. Esse agir de Jacó é o Jacó. Precisa agir mesmo, mas ao mesmo tempo é com um pouquinho de malandragem. Ele sabe de uma coisa? Vou mandar presente. Quem não gosta de ganhar presente, né? Com os presentes eu vou aplacar a ira dele. E não vou mandar tudo de uma vez, vou mandando aos poucos. Ganha um presentinho, anda mais um pouco, chega mais outro, chega mais outro, chega mais outro. Até que quando chegar a mim, as coisas estão resolvidas. Ele está dizendo: será que vai dar certo? Essa é a estratégia. Naturalmente que não é errado agir em prol de pacificar relações. Deus nos manda fazer isso, e Jacó está fazendo desta forma, do jeito dele, mas está assim fazendo. Só para você ter ideia, eram ao todo 550 animais, muita coisa. Isso mostra o grau da ofensa, isso mostra a riqueza que Jacó tinha. Irmãos, eu e você precisamos também aprender uma coisa: quando nós usurpamos alguma coisa, quando nós fazemos algum mal a alguém, a gente precisa tentar dar um jeito de diminuir os danos que aquilo causou na vida da pessoa. Às vezes as pessoas tornam o arrependimento apenas na dimensão com Deus, e é necessário, mas às vezes tem a dimensão
horizontal com o outro. Jacó está mandando 550 animais. E a palavra que ele usa aí para talvez eu aplaque a ira, é uma palavra que depois vai ser usada para as ofertas que eram oferecidas a Deus, para aplacar a ira de Deus. Jacó está dizendo, eu vou enviar, fazer a minha parte. E assim ele o faz. Irmãos, nós chegamos ao término do segundo ponto, que é Jacó demonstra temor quando as circunstâncias não parecem favoráveis. Não pense você que as circunstâncias são sempre favoráveis a nós. A promessa de que Deus está conosco muitas vezes não muda a circunstância. O meio para lidar com a circunstância e o medo é a oração. A oração é o caminho para nós colocarmos diante de Deus. E ao orarmos, nós precisamos agir. Parece que está tudo resolvido. Jacó tem anjos com ele. Jacó tem oração diante de Deus. Jacó age no que ele pode agir. Faz a sua estratégia. Agora é só aguardar o que vai dar. Como será que vai se dar esse encontro com Esaú? Surpreendentemente, a próxima cena não é de Jacó encontrando Esaú. Até agora tudo lidava com Esaú, não é? Mas olha o verso 22. Jacó vivencia a experiência de encontrar com Deus e ser transformado. Olha lá o verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, em que ele havia orado, em que ele havia enviado os animais, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Jaboque é um rio que vem e vai desaguar no Jordão, e o val de Jaboque é um lugar em que é mais fácil de passar. Fica mais raso o rio, e aí dá para a pessoa passar de forma segura. É isso que ele está fazendo, o val de Jaboque ele está passando. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E olha o que você vai ler agora, vamos ler? E lutava com ele um homem até o romper do dia. Irmãos, Jacó está preparado para encontrar com Esaú, e com uma estratégia de um monte de gente encontrar com Esaú antes de Jacó. Mas no meio daquela noite, alguém entra naquele lugar em que Jacó está, naquele val de Jaboque, quando ele está sozinho, já passou até a família, alguém começa a agarrá-lo e lutar com ele. O cara que já está amedrontado, o cara que já está com medo do próximo encontro, de repente é atacado por alguém. E Jacó desce a luta também. Olha lá o verso 24. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Foi uma luta intensa, uma luta profunda, uma luta real, física, de sentir dores, de embate para um lado, embate para o outro. Jacó é forte. Ao longo da história, Jacó se mostrou um homem que tem força física. E ele está lutando com alguém que ele nem sabe quem é. Como que aquela pessoa chegou naquele lugar? Será que um mensageiro de Esaú entrou aí? Mas como? É impossível. Tinha muita gente na frente. E Jacó vai perceber que essa luta é uma luta com alguém espiritual. É o próprio Deus. O texto vai deixar claro que era o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo. A segunda pessoa da Trindade, em Oséias você encontra dizendo que Jacó lutou com Deus. Aqui o próprio Jacó vai dizer isso. Irmãos, perceba que embora Jacó achasse que a grande luta dele era com Esaú, e ele temia encontrar Esaú, e ele está preparado para encontrar Esaú, ele tem uma luta maior que ele não tinha percebido até agora. Era com Deus. O encontro mais importante da vida de Jacó não era com Esaú, era com Deus. Assim como o seu encontro mais importante é com o Senhor. Verso 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, vamos ler? Não te deixarei, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó.
Irmãos, essa cena é emblemática, porque o método que Deus fez, se condescender, de baixar suas forças, para se tornar um homem e lutar como homem com Jacó. Jacó tem a sensação que está até prevalecendo em alguns momentos. É Deus dando um retrato da vida desse homem. Jacó é um homem de conflitos. Ainda quando ele estava no ventre materno, ele brigava com Esaú. A mãe dele disse: se é assim, não quero ter filhos, tamanha agonia que eu tenho com isso aqui dentro. Ele brigou com o pai, ele brigou com Esaú, brigou com Labão. A vida desse homem de redor é de conflitos. É um conflito maior dentro dele, que é o conflito com Deus. Saiba você que talvez você está em conflito com as pessoas ao seu derredor, porque você está em conflito com o grande Deus da história. E é isso que Deus quer mostrar para Jacó. Jacó, você está lutando contra mim, cara. Porque eu já escolhi você, eu já amei você, você não precisa fazer nada. Você só precisa ser trabalhado por mim. E ele vivia lutando com as suas próprias forças. E quando é que Jacó vai ser abençoado nessa história? Quando ele não tem como mais guerrear. Tocou na coxa, tirou a força dele, ele está manco. Ele não pode fazer nada. Oséias diz para nós que Jacó chorou nesse momento. E disse: me abençoa, me abençoa. Mas Deus só vai nos abençoar quando nós reconhecermos quem nós somos. E a pergunta de Deus é: quem é você, cara? E ele tem que dizer: eu sou enganador. É isso que significa Jacó. Eu sou o suplantador. Eu tenho vivido como Jacó. Mas me abençoa. E Deus então muda o nome dele. Olha lá o verso 29. Tornou Jacó a dizer... olha o verso 28. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó a dizer: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? O abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Porque Deus foi gracioso comigo. Deus mudou a minha história. E é aqui, irmãos, na história de Jacó, que Jacó de fato é transformado por Deus. Não se torna perfeito, mas é aqui que ele tem um encontro real com Deus, depois de tanta jornada. É aqui que ele tem um nome mudado. Mudar o nome é mudar o comportamento. E ele sai daqui mancando. Nunca mais ele foi o mesmo homem, fisicamente, espiritualmente e na sua identidade. Às vezes Deus precisa tocar em lugares que parecem ser a nossa força, aonde nós colocamos toda a nossa expectativa de luta, quando nós ficarmos frágeis, para que Deus mostre quem Ele é na nossa vida. Agora Jacó vai encontrar Esaú, um manco, não mais o Jacó forte, mas ele vai encontrar, não sendo mais apenas o Jacó, ele é agora o Israel. E já pensou que Israel é o nome daquele povo do Antigo Testamento que vai ser a igreja de Jesus Cristo? É daqui que vem a origem do nome da primeira igreja, Israel, de alguém que foi mudado. Porque de certa forma o Israel espiritual que somos nós, os filhos da fé de Abraão, somos pessoas como Jacó, amados por Deus, que vivíamos como Jacó, e Deus muda a nossa vida, Deus transforma a nossa vida, Deus fere, muitas vezes, usa a dor para nos quebrar, mas Ele transforma e nos torna Israel. Tira de nós o Jacó e nos dá uma nova identidade.
Este que veio nessa noite no Val de Jaboque, muito tempo depois, veio novamente ao mundo. Não numa aparição, como foi aqui, mas numa encarnação. E é por isso que em dezembro a gente sempre lembra do Natal. Ele nasce. Mas ele não veio ferir ninguém. Ele veio para transformar. Mas ele não feriu ninguém. Ao contrário, ele foi o ferido para que tantos Jacós na história pudessem ser transformados. E na cruz do Calvário, Deus feriu Jesus Cristo para que você fosse reconciliado. Para que à luz de Apocalipse você receba um novo nome e você possa ser chamado de filho de Deus. Eu não sei qual é a sua história de vida. Eu não sei o quanto você tem lutado com as coisas. Mas eu quero dizer para você, se você ainda não conhece Cristo Jesus, você está em luta com Deus. Em luta com Deus. Nessa noite Deus quer fazer deste lugar o Val de Jaboque para mudar quem você é. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor nos encoraja, o Senhor nos dá o canal da oração para lidar com o nosso medo, mas acima de tudo o Senhor vem ao nosso encontro para nos mudar. A briga de Jacó não era com Esaú, era com o Senhor. Talvez, Deus, a briga de muitos de nós aqui nessa noite seja com o Senhor. Talvez nós temos lutado contra aquilo que o Senhor está fazendo em nós, sem perceber que o agir do Senhor é para nos transformar. Por isso, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, nos quebrante nessa noite. Faça, ó Deus, deste lugar nosso Val de Jaboque, para que o poder da cruz do Calvário seja visto na nossa vida. Deus nos dá um novo jeito de andar, para que o mundo veja que nós encontramos contigo, que nós somos diferentes. O nosso passado não é tão bonito, mas o nosso futuro é um futuro de Israel de Deus. Reconcilie, ó Deus, as nossas vidas contigo nessa noite. Obrigado porque o Senhor é fiel à sua promessa. O Senhor é o Deus de Jacó. Mesmo que foi necessário mais de 20 anos dele num grande deserto, o Senhor fez raiar novamente o sol na vida deste homem. Nos faça, ó Deus, viver dias em que o sol da justiça raie sobre nós. Oramos tudo isso no nome daquele que lutou com Jacó e lutou por nós na cruz do Calvário, no nome de Jesus Cristo. Amém.